Olá, bom dia, oitavo ano. Tudo bem? Como passaram o final de semana? Tudo certo? A professora está aqui com um caderno de atividades, na página 20, ok? Onde nós faremos nesta semana a finalização aí dos exercícios, uma revisão de conteúdos sobre os triângulos e os quadriláteros, para que nós possamos aí realizar a prova, né, a avaliação que será feita esta semana, beleza? Então nós vamos começar aqui mais um pouquinho de foco aqui nos triângulos, porque já tem alguns dias que nós estamos trabalhando com os quadriláteros, né? Então a prof vai focar um pouquinho hoje nos triângulos, para que vocês relembrem os conceitos de congruência, né? A classificação, os cálculos. Aí na terça-feira, já na aula ao vivo, nós vamos corrigir algumas atividades que vocês têm de tarefa, que está finalizando na data de hoje, e também vamos fazer alguns exercícios para praticar, ok? Então, página 20 do caderno de atividades, onde nós vamos relembrar agora sobre a congruência dos triângulos, certo? Então, aqui nos está trazendo, né, o que significa este termo congruência, né? Que não somente para triângulos, mas para todos os polígonos em geral, significa que são congruentes quando os lados correspondentes são congruentes e os ângulos também são congruentes, ou seja, são iguais, certo? Aí temos então ali, para que esses triângulos sejam congruentes, né? Indicado então aí por aquela seta, aquele tracinho triplo, né? Um tracinho a mais do que o sinal de igual. É preciso então associar os vértices A com DB e E com C, de modo que os lados correspondentes sejam congruentes, certo? Então, avaliando todos os lados e todos os ângulos, né, para poder verificar a congruência. Então, para verificar de forma mais simplificada se dois triângulos são congruentes ou não, podemos utilizar os casos de congruência, que são aqueles casos que nós vimos lá no início do conteúdo, e vocês fizeram inclusive alguns exercícios no trabalho da nota livre, tá? Então, esses casos aqui, né? Por exemplo, esse aqui está indicando que ele é congruente por ele ter os três lados respectivamente iguais, respectivamente congruentes. Então, este caso se chama lado, 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 ou LLL, né? Onde nós temos as medidas dos lados aqui indicando esta congruência, certo? O segundo caso é aquele caso onde nós identificamos dois lados e um ângulo igual. Então, identifique aqui, por exemplo, um lado com 5 centímetros e no outro também aparece um lado com 5 centímetros. Um lado com 8 e no outro lado também, no outro triângulo também tem um lado com 8. E ambos têm um vértice com um ângulo de 60 graus. Então, neste caso, se chama, a congruência se identifica pelo caso lado, ângulo, lado, ok? Mesmo não tendo a medida dos outros ângulos, né, ou deste lado, eu consigo identificar a congruência por esta situação, lado, ângulo, lado. O terceiro caso é aquele que nos diz que nós temos dois ângulos iguais e um lado somente. Então, se nós não temos as medidas, mas nas informações que nós temos já nos traz que um dos lados
é igual e dois ângulos, pelo menos, são iguais, identifica-se, então, um caso de congruência. Então, dois triângulos têm lados, um lado e dois ângulos iguais, identificamos eles como triângulos congruentes. Então, esses dois exemplos, né, estão aqui com os dois ângulos, ó, 60, 45, 60, 45, né, e um lado com 4 centímetros, com a unidade de 4 de né, identifica-se a congruência também. E a outra situação que pode comprovar a congruência é aquela onde nós identificamos um lado, um ângulo e um ângulo oposto. Então, lado, ângulo e ângulo oposto. Então, temos dois lados, um lado aqui que está identificando dois lados, porque são dois triângulos, né? Um lado desse triângulo com medida de 5 centímetros e desse aqui também com 5. Aí, nós temos um ângulo de 40 graus, né? Aqui também nós temos um ângulo de 40 graus, tá? E aí, nós temos um ângulo oposto à colocação que aparece aqui, mas que também está com 75 centímetros. Então, se nós colocarmos esses triângulos na mesma posição, né, nós identificaríamos a congruência. Então, identifica-se nesse lado, neste caso, lado, ângulo e ângulo oposto, a congruência também, certo? Então, também está demonstrando aqui para nós como funciona a congruência neste caso aqui dos triângulos. Logo após, aí na página 21, né, nós temos a situação na página, já começando na página, terminando na página 21, começando já na 22, nós temos a lembrança aqui sobre o que são os triângulos equiláteros e isósceles, né? Os triângulos equiláteros, aquele que tem os três lados congruentes, ou seja, os três lados iguais, né? E o triângulo isósceles, aquele que só tem duas medidas de lados iguais, tá? Então, no triângulo equilátero, os três ângulos internos são iguais e medem exatamente 60 graus. No triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, né? E todo triângulo equilátero é isósceles, mas nem todo triângulo isósceles é equilátero. Como que eu posso identificar isso? Um triângulo equilátero, ele vai ter três ângulos, né, com 60 graus cada um exatamente, tá? No triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, nós temos isso aqui. Esses ângulos aqui da base são congruentes. Por isso que esse último item aqui diz assim, que todo triângulo equilátero também é isósceles. Por quê? Porque os ângulos da base dele são iguais, né? Então, o triângulo isósceles, ele tem os ângulos da base iguais, né? O que ele não tem são os três lados iguais, tá? Então, ele não é equilátero porque ele não tem os três lados iguais, certo? Então, essas definições, né, que nós vimos aí já sobre os triângulos lá no início do nosso conteúdo, né? E aí nós fizemos alguns exercícios, eu vou retomar alguns deles aqui com vocês nesta semana. Deixa eu apagar aqui. Vou retomar com vocês alguns dos exercícios de triângulos nesta semana, tá? Para que nós possamos relembrar, porque agora está bem recente para nós os quadriláteros, né? Então, quadriláteros nós estudamos bastante nessas últimas aulas, né? As propriedades, os cálculos todos dos trapézios, né? Dos retângulos, tá? E aí, as atividades sobre os triângulos já tem alguns dias que nós fizemos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, esta atividade aí sobre os triângulos, que vocês estão vendo aqui, né? Nós fizemos, já tem praticamente um mês, tá? Havia pedido de tarefa lá para 22/5. Então, e corrigimos, né, na aula de 25/5, que eu tenho aqui nos meus registros. Então, é importante nós relembrarmos, retomem o material de vocês, peguem o caderno de atividades, completem as questões que estão faltando, né?
Eu não vou lhes deixar tarefa nesta semana, porque eu preciso que vocês estudem também para as provas de português e matemática que vocês terão, tá? Então, retirem um momento do dia, além das aulas, para verificar as atividades de vocês, para colocar em dia, né? Vocês podem dar pausa no vídeo, copiar as respostas, caso ainda não as tenham, né? Se ainda não fizeram ou se fizeram na tarefa, mas depois não acompanharam a correção, certo? Então, vejam só, temos todos os exercícios aqui que já foram feitos, tá? E é necessário que vocês deem essa atenção especial para eles agora. E caso tenham dúvida em algum deles, né, anotem para nós tirarmos essas dúvidas aí na aula ao vivo já na terça-feira que nós temos, certo? Então, a professora está passando aqui os exercícios, deixando, né, rolando aqui, deixando em aberto para que vocês possam dar pause e anotar, se for necessário, aí essas questões. Questão aí da página 23, 24 e 25, ok? Então, boa semana de provas para vocês, boa semana de aulas, tá? Bom início de semana e nós conversamos amanhã na nossa aula ao vivo. Até mais, um abraço.